Olá pessoal, meu nome é Dayana, para quem não me conhece. A questão que eu vou responder hoje é a questão troca de dígitos. Essa questão ela pede para a gente criar um programa que recebe um número com 3 dígitos, ou seja, tem centena, dezenas e unidades. E ela quer que a gente reescreva no formato de unidade, dezenas e centenas, ou seja, a gente vai ter que inverter esses números, certo? Eles também colocaram aqui o exemplo de entrada e saída para a gente ver e se basear como seria essa entrada, no caso aqui 1, 2, 3 e a saída 3, 2, 1, que é o que a gente vai ter que fazer. Como nos outros vídeos, eu vou estar utilizando o js.do, um editor online de linguagem JavaScript. Para a gente criar um novo código, a gente aperta aqui em Create New Código, que é criar um novo código. Então aqui vamos começar a desenvolver o nosso código. Então vamos colocar aqui a questão como comentário, para a gente saber o que a gente precisa fazer. É só colocar duas barras, que vai tornar esse texto que a gente digitou como comentário, certo? Inicialmente ele diz para a gente implementar um programa que recebe um número de 3 dígitos. Então a gente vai criar uma variável que recebe esse número do usuário, ou seja, uma variável número, vou botar num, igual a parse int, vai ser um número inteiro. Eu estou deduzindo, né, que vai ser um número inteiro, a questão não me diz. Mas como é um número de 3 dígitos, então eu deduzi que é um número inteiro. Vou dizer aqui, digite um número. Fecha os dois parênteses que eu abri aqui inicialmente e o ponto e vírgula. Agora eu vou pegar esse número. O que é que a gente vai fazer aqui? Como que a gente pode transformar esse número que está no formato centena, dezena e unidade para um número no formato unidade, dezena e centena? Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso utilizando a propriedade de centena, dezena e unidade. Uma centena, quando você divide por 100, ela se torna uma unidade. Uma dezena, quando você divide por 10, ela se torna uma unidade. E é isso que a gente vai querer fazer aqui nessa questão. É a gente pegar o número que veio junto, né, um número de centena, dezena e unidade, e transformar tudo em unidade para a gente poder mudar a ordem, o formato desse número que a gente recebeu. Então, eu vou criar uma variável que vai receber o meu primeiro número. Eu vou colocar o C, né, aqui. E aqui eu vou pegar o número que o usuário digitou e dividir por 100. Então, o que a gente vai ter aqui? Esse número que o usuário digitou vai ser dividido por 100. E a divisão desse número por 100 vai dar um número real, que é um número, por exemplo, 123. Se a gente divide 123 por 100, a gente vai ter 1,23. E não é isso que a gente quer. A gente quer que seja apenas o 1, que é a centena que a gente quer armazenar na variável C. Então, a gente vai fazer o quê? Vai colocar aqui parse int e colocar essa divisão dentro dos parênteses dessa função parse int. Por quê? A gente vai pegar apenas o número inteiro dessa divisão, certo? Vamos fazer a mesma coisa para a dezena. No entanto, a gente vai utilizar o resto da divisão de 100, do número por 100. Por quê? A gente já pegou o número que foi dividido por 100, que é 1,23, né, que a gente armazenou em C, e pegou apenas o inteiro dele, que vai ser o 1. Então, a gente precisa recuperar esse resto da divisão, que é o 0,23 que apareceu ali, que a gente descartou ele para armazenar em C. Mas a gente vai ter que recuperar ele para armazenar em D.
No entanto, a gente vai ter armazenado nessa variável D 23, então eu vou colocar como essa variável sendo auxiliar. Por quê? Porque a gente não vai utilizar esse valor 23, a gente quer transformar esse 23 em 2. Então, a gente vai criar a variável D agora com o par seguinte, vai sempre seguir na mesma linha de raciocínio. Agora, a gente vai pegar essa variável auxiliar e dividir por 10. Porque a gente vai ter 23 armazenado aqui nessa variável auxiliar e a gente vai pegar o 23 e dividir por 10, que aí vai ficar 2,3, certo? E como a gente pegou apenas a parte inteira dessa divisão, vai ficar armazenado em D apenas o 2. E agora, a gente vai criar a variável U, que é a variável de unidade. E a gente vai pegar, no mesmo sentido, par seguinte, para armazenar apenas a parte inteira do resto da divisão de auxiliar por 10. Ou seja, a gente vai utilizar o sinal de percentual para calcular o resto da divisão da variável auxiliar por 10. O que é que vai acontecer? A gente armazenou aqui na variável D, a gente armazenou a divisão de auxiliar por 10, que foi 2,3. No entanto, a gente pegou apenas a parte inteira dessa divisão, que é o 2, e armazenou em D. Agora, a gente vai pegar o resto dessa divisão e armazenar em U, que no caso vai ser o número 3, né? Que vai ser a unidade. Então, aqui a gente tem a centena armazenado aqui, a dezena e a unidade. A gente precisou dessa variável auxiliar para calcular o resto da divisão de 100, para poder tirar a dezena e a unidade, ok? Agora, a gente vai mostrar esse resultado para o usuário com um alert. Aí, a gente vai colocar aqui o alert com o formato que ele pediu para a gente transformar. A gente recebeu o formato CDU, centena, dezena e unidade, e agora a gente vai colocar o formato UDC, ou seja, a gente vai pegar o formato U, botar U aqui, mais, se a gente fizer isso, que eu vou fazer agora, U, D, mais C, que vai ser o quê? Teoricamente, a gente estaria fazendo a concatenação dessas variáveis, que foi o que eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores. No entanto, a gente não tem nenhum texto dividindo essas variáveis para a gente ter a característica de concatenação, que é juntar um texto com uma variável, um texto com a variável. Agora, a gente tem uma somatória aqui, que é U mais D mais C. E aí, isso vai ser uma somatória e vai, em vez de dar para a gente o formato UDC, vai dar a soma de U mais D mais C, que não é o que a gente quer. Então, a gente vai acrescentar um texto aqui, só 2 aspas mesmo, porque a gente não quer nenhum espaço entre esses números, para dar a característica de um número no formato unidade, centena e dezena, que seria a mesma coisa de centena, dezena e unidade, no entanto, com os valores trocados, certo? A gente colocou aqui e agora já vai aparecer um resultado diferente para a gente. Vou executar aqui para a gente ver. O formato que eu vou colocar vai ser 123 e ele tem que me voltar 321, certo? Deu certo aqui, tá funcionando. Se a gente tirasse essas aspas, eu vou mostrar para vocês como funciona se não tivesse as aspas. Vou executar. 123 daria a soma de 1 mais 2 mais 3, que é 6, certo? Então, tem necessidade da gente colocar as 2 aspas aqui no nosso código para dizer que é uma concatenação desses 3 números, para a gente poder transformar o formato CDU em UDC. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, principalmente com aqueles que estão pagando essa disciplina, que estão aprendendo a programar.
mais um canal, mais uma fonte de informação e de aprendizado para vocês, certo? Eu agradeço muito se você assistiu o vídeo até agora e se você gostou também, curta esse vídeo para que a gente possa estar trazendo mais vídeos como esse para vocês, ok? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.